Então, quando eu digo que o Bolsonaro não é do Brasil, é porque ele faz parte de uma doutrina, de um movimento que vem de bem longe. Vem lá de como justamente ele chama isso, essas pessoas do continente. Aí, no continente, um dia teve um movimento ideológico, e depois que virou doutrina, que é de dizer que tem algumas pessoas que são superior a outras. Mas a gente vê que isso tem até uma origem muito ancestral. Sempre teve, né, esses reis que era descendente direto de Deus. E aí então virou a monarquia que então era descendente de Deus também, tinha algo divino, e o poder, essa divindade, que então era esse poder, se passava do pai para o filho, né, também do pai para o filho, e era, então é um círculo fechado, né? Você vê que finalmente são privilegiados, uma ideologia que tem pessoas que são superiores, e essas pessoas que se consideram então superiores e que então historicamente vêm acumulando a riqueza são então privilegiados, né? E aí e eles querem conservar esse privilégio, né? Então disso vai esse movimento, porque até mesmo a própria Revolução Francesa era uma revolução da burguesia que queria tirar a monarquia, mas para se botar no lugar. Não foi uma revolução para o povo, né? O povo teve alguns direitos a mais que foram, mas foi em nome de uma manipulação da burguesia, do povo, para ele conseguir se botar no lugar da burguesia. Matar os reis, chegaram os burgueses que ficaram exatamente, finalmente, na mesma posição. A gente vê até hoje que essa burguesia está ainda presente. Quando o bolsonarismo, todos esses movimentos também tem uma parte de direita e de extrema direita, e justamente a gente vê agora com o que está acontecendo na França, que mesmo na direita tem pessoas que são meio extrema, né? Essa ideia que vamos é para o bem do povo, liberar, não pagar taxa, não para o comércio, tudo isso o que? Acontece o que nisso? Quando você faz uma população não pagar, porque isso vem de novo para esse não pagar taxa de uma manipulação inteligente da burguesia contra a monarquia, porque a monarquia justamente pedia muitas taxas para a população, né? Mas que era para guardar para eles, e em troca de proteção. Era mais ou menos esse mercado que estava feito aí. Então, quando a Revolução Francesa, a burguesia quis também então tirar a burguesia para se botar no lugar, era só isso, não era ajudar o povo, não. Aí eles começaram então justamente essa noção de com nós você não vai pagar taxa, a burguesia pede sempre taxa. Então você vê que já é um discurso que vem de muito longe, muito longe. Você não vai pagar taxa, e aí essa ideia de não pagar taxa, então pode ser muito atraente no início, mas então, e também ainda mais naquela época, porque todas as taxas iam para os reis. Mas hoje em dia essa história de não pagar taxa faz o quê? Faz que para eles está muito bem que você não paga taxa, porque aí essas taxas não contribuem no sistema que tende a igualizar a chance de você poder se subtrair da sua condição. Porque se você não paga taxa, então não tem um sistema social, né? Uma escola pública, uma saúde pública, bombeiros, então você não tem toda essa estrutura, né? E a realidade é que para eles pouco importa, porque você vê que mais e mais quem se enriquece são eles, e os pobres ficam mais pobres. A coisa é que quando você não tem, a gente sabe hoje em dia que a maioria dos empreendedores
tá, que chega à riqueza, só 1% vem da população. O resto é tudo herdeiros. É a mesma elite que vem se passando, os privilegiados que vem se passando essa riqueza, e que então essa riqueza permite de conservar esse privilégio e essa classe. Eu não estou dizendo aqui que dinheiro é ruim, que a elite é ruim. Eu não estou dizendo isso. É justamente justamente ao contrário. Todo mundo merece ter dinheiro. E justamente tem suficientemente dinheiro. Ninguém quer, não é todo mundo que quer ter limusine, 1 milhão de avião, jet e tudo. Não, as pessoas querem sair do modo de sobrevivência para passar a um estado de liberdade do ser, né? Então, para esse estado, tem dinheiro suficientemente para todo mundo. Mas aí que você vê que justamente essas pessoas querem conservar esse dinheiro, esse privilégio entre um grupo muito pequeno. E ainda mais quando você vê hoje em dia que essa riqueza que antes era repartida entre 20% da população mundial, a riqueza mundial entre 20% da população mundial, aí os países ocidentais ainda estavam bem, eles estavam usufruindo disso, né? E todo o hemisfério sul estava sofrendo disso, né? A gente aí no sul era os 70%, os 80%, né? Porque era 20%, os 80% e os ocidentais os 20%, né? Mas aí você vê que esses 20% passou a 15%. Passou a 10%, passou a 5%, e passou agora a 1%, minha gente, 1%. Então, com isso aí, 1%, você chega no estado que até agora, justamente nos países ocidentais, a população está com a corda no pescoço. Mas aí o quê? Mas aí, em vez de olhar para cima, porque isso é o verdadeiro problema, que é a falta de repartição de riqueza, né? Não é normal que só 1% detém toda a riqueza mundial. Então, em vez de olhar para cima e de justamente lutar, e quando eu digo lutar é justamente em um discurso, né, cultural, político e social para parar essa aberração, né? Não, a gente vai fazer o quê? Esses grupos aí de extrema direita e também de direita vai fazer o quê? Vai fazer você olhar para lá para baixo. Lá para baixo que vem, olha aí lá embaixo, é lá que está o problema. É a mulher, é o preto, é o pobre, é o homossexual. Aí você tá tanto ocupado a olhar para lá para baixo que você não olha para cima. E isso aí explica, não isso, mas toda essa ideologia